né, este momento de clássico, esse pós-clássico entre Goiás e Vila Nova, e que deu o que falar, tanto em relação ao Lucas Andrino, o Vanderlan Alcântara, o árbitro, até sobrou para o Adson Batista e para o Hugo Jorge Bravo, que aparentemente não teria nada a ver com essa história, né? Mas bora lá, tentar explicar uma de cada vez. A primeira delas, uma informação importante, o departamento, né, após uma reunião entre o departamento de arbitragem e o Anderson Gonçalves, pelas cobranças ao clássico, ele ficará de fora das escalas na próxima quinta. Ele também começará uma reciclagem com treinamentos específicos, segundo informações do pessoal da Feras do Esporte. Um abraço para a rapaziada, inclusive, que faz um excelente trabalho, tanto aqui no YouTube, né, na rádio, quanto também nas redes sociais. A grande questão, né, deste ponto, o árbitro, pelo menos em entrevista também ao pessoal da Feras do Esporte antes de ontem, né, o Coronel Mota, revelou que o próprio árbitro confessou, né, naquele pós-jogo, enfim, ainda nos vestiários, um erro que ele teria errado, né, na tomada de decisão, a marcação do pênalti, né, contra o Vila Nova. Até teve uma outra imagem, uma câmera por trás da TV do Vila Nova, mas que ainda assim, claro, tem a mão do Lucas Ribeiro, assim como teria de qualquer zagueiro. Não tem como você marcar no futebol até amador, né? Não tem como você não utilizar as mãos, então ela vai existir, né? E o Diego Torres ele já acaba caindo muito rápido, então acho que é desproporcional a mão que tem ali do Lucas Ribeiro. E até mesmo fazendo a comparação com o lance de Goiás e Anápolis, o que para mim é uma coisa sem pé nem cabeça, uma agressão, um soco no rosto, não tem nem como, assim, um torcedor minimamente lúcido, e eu tento ser esse, apesar que, claro, não tem como ser em 100% do tempo, acho que reconheceria esta questão. Ainda pelo lado do Goiás, tá? O Vanderlan Alcântara, após a partida também no último final de semana, ele deu entrevista ao pessoal da Rádio Band News, não concordando com a decisão do Lucas Andrino de não dar entrevista, tanto ele quanto o Jair Ventura, e proibiu os jogadores a falarem com a imprensa. Até gravei um vídeo falando sobre isso, desta questão de uma certa pressão aí nos bastidores do Goiás para o Lucas Andrino. Deixa eu achar esse post aqui está. Além disso, de poucos jogadores falarem, né, após o clássico, e o Goiás que está assim bastante chateado e contestando as transmissões da TBC. Foi até uma declaração clara do Lucas Andrino na última entrevista coletiva. O Vanderlan Alcântara ele afirmou o seguinte, abre aspas, respeito muito o Andrino, mas dentro das funções dele, jamais vou permitir ele proibir, por exemplo, um diretor de falar, nem o Andrino e nem ninguém, nenhum assessor. Sei que muitas vezes eles se preocupam com a forma de falar, porém eu tento falar a verdade, dou a quem doer, faço questão de falar que vamos tomar as providências com a Federação Goiana de Futebol, o que afirmou o Vanderlan Alcântara neste último final de semana. Eu entendo a decisão do Goiás de não falar, só que ali no pós-clássico, naquele momento, eu entendo a repercussão que poderia ter, por exemplo, do Andrino chegar e mandar o juiz para aquele lugar. Não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Não é isso que eu queria ver de um clube profissional como o Goiás. Mas pelo menos os jogadores, a gente já não viu, por exemplo, tantos jogos onde o Goiás foi prejudicado e o Goiás, sei lá, empatou, conseguiu ganhar ainda, que na entrevista coletiva após a vitória, por exemplo, claro que é muito melhor, né, se falar com a vitória, mas eles nem sequer tocavam no assunto arbitragem para não desviar o foco. E o que eu acho que o foco do Goiás foi neste último clássico, que deixou muito torcedor revoltado. A postura dentro de campo, nem sequer um pedido de desculpas, uma tentativa de explicação, claro que não vai dar para reverter o cenário, mas pelo menos mostrar uma hombridade. Apenas o Tadeu, né, deu uma entrevista ali rapidamente, ainda dentro de campo, mas acho que pelo menos, sei lá, uma palavra depois do jogo, naquela zona mista, enfim, não precisava dessa postura também, mas se entendem que estavam sem cabeça para aquilo, eu acho que o futebol acaba tendo que acostumar com esse ambiente de pressão também, que nem todas as vezes você vai falar na situação mais oportuna possível. Você pode deixar a sua opinião também sobre essa questão dos bastidores. O que eu tenho de informação é que o Lucas Andrino não vai ser demitido. Claro que precisa ter um puxão de orelha, o Goiás precisa já demonstrar um bom futebol, mas a culpa do Goiás não estar jogando nada, mesmo tendo feito um time interessante, era isso que a gente comentava ao início do ano, não é culpa do Lucas Andrino, tá? E até mesmo uma questão, o torcedor do Goiás ele tem um receio tão grande, por exemplo, do Lucas Andrino ser demitido, porque ele não sabe quem vai ser o próximo. E a tendência no Goiás é que o próximo jogador, o próximo treinador ou dirigente será pior do que o que estava anteriormente no clube. Então, sendo bem honesto, eu não acho que esse momento da temporada seja para demissões de jogador, treinador ou o que seja, mas sim de reflexão e uma mudança de postura.
Vem comigo conhecer 3 esportes de raquete no único dia. Para começar, nós vamos fazer tênis na quadra de piso duro, uma ótima opção para alunos iniciantes do zero. As regras são as mesmas, porém a dificuldade diminui, pois a quadra é menor. Agora a gente vai para o saibro, um tipo de piso que pode ser jogado o tênis. Vem comigo!